Ô, Léo, você fala muito sobre obesidade, né? Isso. E é uma especialidade sua. E muita gente tem dúvida, muita gente, se a obesidade é uma doença, se não é uma doença, como ela é tratada, se é tratada com medicamento ou só exercício e alimentação. O que é que você acha de maneira geral? Fala um pouquinho da obesidade aí. Tema importantíssimo. Obesidade e emagrecimento é um tema que eu sou apaixonado. Talvez seja uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram. Depois disso, só a parte de reposição hormonal mesmo. Porque reposição hormonal é vida. A gente trabalha com isso, a gente sabe. O quanto A gente vai entrar nisso aqui para desmistificar muita coisa. É importante, né? Exatamente, desmistificar. Tem muitos mitos aí que fazem com que as pessoas hoje não se cuidem. Exato. Mas enfim, vamos para a obesidade. A obesidade é sim uma doença, tem CID, tá? Classificação Internacional de Doenças, a gente encontra lá E66. É o código que classifica a obesidade como doença. E assim, se você... beleza, eu tô falando uma evidência, a gente tem evidência na literatura que a obesidade é doença. Eu tô falando a minha opinião como médico e quem atua com emagrecimento, trata pacientes obesos, ela é uma doença, mas assim, eu acho que não, acho que você tá falando isso aí, você tá viajando, não é doença. A pessoa é gulosa, é um pouco ansiosa, é descuidada com a saúde e aí ela tá obesa. Aí eu pergunto, quantas pessoas com mais de 60 anos hoje você conhece que tá com obesidade, uma obesidade de grau 2, uma obesidade mórbida, uma obesidade de grau 3, até o termo, né? A gente evita falar isso, mas obesidade mórbida, será que é à toa que é utilizado um termo obesidade mórbida na classificação de uma doença? Para a gente ver o tanto de comorbidades, o tanto de outras doenças que estão atreladas a essa doença obesidade. Então as pessoas elas não conseguem envelhecer. Eu mesmo não conheço, acredito que exista no mundo, né? Mas assim, eu não conheço hoje um obeso com mais de 60 anos. Eu não conheço. Hoje eu não conheço um obeso de mais idade, não estou falando do obeso jovem não, porque assim como hipertensão e diabetes, os problemas muitas vezes, as consequências elas vão acontecer a longo prazo mesmo. Então eu escuto muito falar, a gente escuta de uma forma geral na mídia social, eu sou um obeso saudável, meus exames estão normais. Você está ali no 20, no auge dos seus 30, 35 anos, a partir daí as coisas começam a mudar. Então repetindo esses exames aí com 40, 45, com 50 anos... eu tenho certeza absoluta que esses exames não vão estar normais. E a obesidade, bem como outras doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, ela é uma doença silenciosa. Então, escuta, eu estou falando que é uma doença crônica que traz outras doenças, inclusive elas se interrelacionam, né? A obesidade leva muito a diabetes, leva muito a pressão alta, leva muito a outras patologias como problemas na tireoide, câncer. Uma das coisas que mais interfere no aparecimento de câncer de mama é a obesidade. Então, a gente está falando de uma doença que hoje está presente em todo o mundo, é uma das doenças que mais cresce no mundo, a gente pode considerar uma pandemia mesmo. Nos Estados Unidos cresce de forma estrondosa, lá realmente a gente consegue perceber os super obesos, né? Pessoas que estão pesos, coisa que a gente não vê aqui. Tem programa, né? Do cara precisar, às vezes, de um guincho para poder subir para casa. Aqui a gente tem pessoas obesas, tá crescendo muito. Hoje, o último dado que eu tenho é de 2019, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Isso é um dado grave, que é uma doença que mata, é uma doença que onera o nosso sistema de saúde público. Então, traz consequências que muitas vezes são irreparáveis. Então, temos que tratar como doença. Hoje ainda um seguidor me deixou lá mensagem. Falou, doutor, mas tal medicação que você utiliza, o paciente vai ficar acostumado a utilizar essa medicação e para emagrecer a pessoa precisa de dieta e exercício físico. Dieta e exercício físico são fundamentais no processo de emagrecimento. Não achem que eu estou falando o contrário, são fundamentais. Mas a Abeso, que hoje é uma associação que estuda muito obesidade aqui no Brasil, ele colocou lá que 2016, se eu não me engano, que só essas duas metodologias, só essas duas mudanças de estilo de vida, dieta e exercício físico, na maioria das vezes, e escuta, eu não estou falando que todo mundo é assim. A gente conhece pessoas que emagrecem só com dieta e exercício físico, mas na maioria das vezes ela não é 100% eficiente para emagrecer uma pessoa. E quando essas emagrecem só com dieta e exercício, elas não conseguem sustentar. São aquelas pessoas que muitas vezes entram naquele chamado efeito sanfona. Então, só para respaldar mesmo a importância do que a gente está falando, tá? É uma doença grave, é uma doença que mata, é uma doença que gera outras doenças, é uma doença que gera incapacidade, mas que tem tratamento. Existe tratamento hoje para obesidade. E até um ponto importante, só para fechar essa fala, senão a gente fica só falando desse ponto, é uma doença crônica. Então a gente controla a obesidade. Você é obeso, você
tem a genética, tem o metabolismo de obeso aí pro resto da sua vida até você morrer. Então a gente precisa de um tratamento muitas vezes medicamentoso. Aí eu digo nem sempre, por quê? Porque eu preciso ter o alinhamento da mudança do estilo de vida, eu preciso ter dieta, exercício físico ali, ó, 100%. Aí eu posso pensar em maneirar a minha parte da medicação. Mas fora isso, é estabilizar, é evitar os danos causados por essa doença. Curar é muito difícil. É muito difícil, né? Ouso dizer que é impossível. Se você pegar um cara obeso, emagrecer ele com medicação, mudar estilo de vida, e depois você tirar a medicação e essa mudança de estilo de vida voltar ao que era, não dá. Eu fiz um vídeo recente falando disso, né? Eu não acredito que existe estabilidade em nada na nossa vida. Até fiz uma analogia aos momentos que a gente está vivendo, né? Tem muita gente que acha que tem estabilidade financeira. Diante do correr das coisas, né? Da evolução da nossa política, a gente acaba percebendo que a gente não tem estabilidade em muita coisa. E a obesidade é uma das coisas que eu enfatizo bem. Não tem estabilidade, é uma luta eterna, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que estimular as pessoas a se cuidarem.